Valeu, Fabiana. Obrigado aí pela. Nós agradecemos, né, esse momento aí também, que essas curiosidades também faz a gente refletir um monte de coisa aí, né? Bom, boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Hoje é mudando o horário, né? Vocês só vão ter a aula de matemática hoje, né? E vocês, não sei se vocês estão sabendo, a gente vai ter 1 hora e meia aqui de nessa live, né? Brincadeirinha, só 30 minutos, tá? Então, vê só, pessoal. Eu queria dizer, logo uma informação para vocês, que é o seguinte. Não sei se vocês perceberam lá no Classroom a atividade que eu repostei, né? E no caso é a mesma, tem até os mesmos exercícios, mas foi uma situação para a gente poder usar da melhor forma lá o formulário do Google para ficar melhor para vocês, que não precisa baixar nada, tá? Tudo só lá pelo o link do formulário. Assiste os vídeos, responde o formulário. E assim, então não precisa, é para entregar até amanhã, né? Não precisa fazer vamos dizer, a retrasada, e sim a passada, porque o material é o mesmo. É só a forma como a gente está colocando lá. E lembrando que a gente está fazendo uma revisitação das atividades postadas, no meu caso, né, desde o início de abril. Tá certo, pessoal? A outra situação é que vocês, obviamente, tentem, né, entregar até amanhã. E eu iria continuar o assunto de estatística que a gente viu na live passada, né? Mas, diante dessa situação, para a gente sempre poder estar linkando e não confundindo vocês, a gente vai hoje em sistemas lineares. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar? Não? Então, vamos lá. Eu vou só compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, sistemas lineares, tá? Esse é um assunto que, até para a gente apresentar numa situação dessa, a gente tem que pensar, sabe, numa melhor forma para não ficar cansativo. Porque esse início como é que eu posso dizer, de sistemas lineares, tem algumas regrinhas, sabe? Algumas propriedades aí que a gente tem que investigar, estudar e tentar fixar da melhor maneira possível esses conceitos, tá? Então o que é que eu tenho aí? Sistemas lineares. Conjunto de duas ou mais equações lineares nas mesmas variáveis, tá? Então você vê aí que, como foi dito, conjunto de duas ou mais, eu coloquei um exemplo de um sistema linear com 3 equações, tá? E aí ele diz essas equações lineares, né, desse conjunto tem que estar nas mesmas variáveis. Então quem são as variáveis aí? X, Y, Z, tá? E essas variáveis aparecem em cada equação. Mas antes da gente falar realmente em sistemas lineares, vamos entender o que são equações lineares, tá? Então, equações lineares. Dei 4 exemplos aí, ó. Primeira, x mais y igual a 3, tá? O segundo exemplo, 2x mais y menos z igual a 4. A terceira, 6x igual a 2. E essa terceira, vocês podem até... vocês já percebem, né? Que nessa terceira aí já dá a impressão que é o finalzinho de uma resolução de uma equação, né? Do primeiro grau. Mas não deixa de ser uma equação linear. E o que caracteriza uma equação linear? A equação linear, obviamente, além de ser uma equação, a gente vai ter que nas suas variáveis o expoente vai ser 1, tá? Então, um exemplo, não vai ser uma equação linear, aquela equação que a gente conhece como uma equação de segundo grau. Por quê? A gente tem no expoente da equação de segundo grau o valor 2, tá? Então, note que todas as variáveis aí, o expoentezinho
E não precisa a gente colocar o expoente em 1, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então fica omitido esse expoente em 1. Tá certo? Alguma dúvida? Tranquilo aí? Pronto. Tranquilo, professor. Massa. Tranquilo, tranquilo. Beleza, então vamos lá. Aí eu coloquei entre aspas essa última equação aí, né? 5y menos 3 igual a 2x. Tá? Então, o que é que vai caracterizar uma equação linear? Uma ou duas ou mais variáveis, tá certo? Tem que ter variável. E o expoentezinho da variável é 1. Aí eu pergunto, essa equação aí, essa última, 5y menos 3 igual a 2x, é uma equação linear? É sim, né? Não tem dificuldade nenhuma. Agora, por que eu coloquei ela entre aspas? Só para explicar a vocês que numa equação linear, que vai fazer parte do conjunto do sistema linear, essas variáveis, elas têm que estar de um lado da igualdade, tá? Chamado primeiro membro. Oi? Pode falar. No caso, antes do igual, elas têm que estar juntas. Exatamente. Perfeito. Então, o que é que aconteceria aí para a gente dar aquela velha arrumada? O que vocês já perceberam, é uma equação linear, mas a gente tem que dar uma arrumadinha aí. Então, ficaria 5y, o 2x passa para o outro lado da igualdade, como foi falado. Negativo. Fica isso, perfeito, fica negativo. E o menos 3, então continua. Vai para o outro lado, fica positivo. E fica arrumadinho. Como é Carlos, é? Carlos Souza, é? José Carlos. José Carlos. Pronto, como o José Carlos identificou aí. Tá certo, pessoal? É só para dar uma arrumadinha na equação linear. Tranquilo? Muito simples, né? Bom, vamos lá. Vamos passar aqui. Aí eu coloquei, obviamente, para a gente fazer essa diferenciação, equações, não são equações lineares. Tem aí xy menos 2 igual a 7. Opa! As duas letrinhas juntas, né? A gente sabe que quando está junto tem uma operação aí que é a de multiplicação. Eu não posso considerar como uma equação linear. Apesar de ser uma equação e o expoente dessas variáveis aí, do x e do y, ser 1, mas eu não vou dizer que são equações lineares, porque está havendo a multiplicação da variável x com a variável y. Inclusive, no exemplo de baixo, o que é que eu tenho? 2x dividido, essa barrinha aí, né? 2x dividido por z. Também não posso ter divisão de variáveis. Tranquilo? Então, não são equações lineares. Tá? Então, vamos passar aqui. Os coeficientes. Bom, coeficientes vocês já ouviram falar em equações de primeiro grau, já ouviram falar em equações de segundo grau. Então, os coeficientes nada mais são do que, nesse exemplo, 2x mais 5y igual a 20. Então, quem são os coeficientes? 2 e 5. Na verdade, os coeficientes são aqueles números que multiplicam a variável. Então, quem está multiplicando a variável x? 2, nesse primeiro exemplo. Quem está multiplicando a variável y? 5. Então, os coeficientes são 2 e 5. Tá? Só isso. Olhou a variável, quem tiver juntinho da variável, ou seja, vai estar multiplicando essa variável, é o coeficiente. Tá? Bom, e aí o que acontece? Nesse exemplo de baixo, 3x mais 2y menos z igual a 6. Os coeficientes, bom, isso aí agora, pelo que eu falei no exemplo acima, vocês vão completar. Tá? Os coeficientes são 3, 3, né? Está multiplicando x, perfeito. 2 também, isso, porque o 2 está multiplicando o y. Agora, tem mais um coeficiente, não tem mais nenhum coeficiente, tem mais 2 coeficientes, o que é que vocês me dizem aí? Nessa... Oi? Não tem mais, porque o z é uma variável e o 6 é um expoente. Não. Aí
o que você falou, José Carlos, é o seguinte. O expoente é juntinho da variável. O 6 aí não é expoente. Ou seja, a gente não coloca o 1 porque não tem necessidade, né? Como eu falei anteriormente. X elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. A gente precisa botar, escrever X, até pra gente mesmo, na hora que estiver fazendo os cálculos, escrevendo a equação, e tem que estar colocando X elevado a 1. Não precisa. Aí a outra situação é que você falou que não tem mais coeficiente. Tem sim. Por quê? É aquele número... Isso. É o número que está junto da variável. Que nesse caso é menos 1. Tá certo? Que é o menos na frente do Z. Não é? Pronto. Então acontece de, às vezes, né? O coeficiente não está lá. A gente vendo, né? Mas se tem a variável, é porque esse coeficiente, na verdade, é 1 ou, nesse caso, como é negativo, menos 1. O 6, aí agora aproveitando que José Carlos falou, vamos passar aqui. Bom, e aí o que a gente acabou de ver, né? 3, 2 e menos 1 são os coeficientes dessa equação linear. Aí vamos para cá. Bom, olha aí. O 6, José Carlos, na verdade, é o termo independente. Por quê? Ele vem, vamos dizer assim, deslocado das variáveis. Ele está até do outro lado da igualdade. Como a gente fez logo no início. A gente tentou arrumar aquela equação linear. Então, o 20 aí, na verdade, é o termo independente. Como na outra equação, o termo independente, e está aí embaixo, né? 3x mais 2y menos z igual a 6. O termo independente é 6. Tá? Tranquilo? Então ele não vem associado a variável alguma. Ele vem isolado lá, sozinho. E aí a gente arruma a equação linear para ele ficar... Ele é um número, né? E ele fica do outro lado da igualdade. Tá certo? Fácil, né? Identificar até agora coeficientes e termo independente. Então vamos lá. Aí eu coloquei essa equação aí, entre aspas, né? X menos 2y menos 3 igual a 1. Tem termo independente? E se tem? Opa, já falaram aí. 1. Aí até ele adiantou a minha outra pergunta. É mais de um termo independente ou só é um? Só é um. O menos 3 também é termo independente? Pronto, aí vocês chegaram na dúvida que eu queria. Como Thalita questionou agora, o menos 3. Na verdade, pessoal, o que foi que a gente fez logo lá no início? A gente tem que arrumar a equação linear. Então esse menos 3, ele tem que... Oi? Fala, José Carlos. Pode falar. Ele vai passar pro outro lado, aí vai ficar dois termos. Aí você... Isso. Aí o que é que José Carlos pensou? Se a gente tem que arrumar, o menos 3 não tem nada a ver com variável. Ele não tem uma variável junto dele. Ele não está multiplicando variável. Então ele passa para o outro lado do 1, como falaram, que acharam que o 1 era termo independente. Mas quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele muda o sinal. Fica mais 3, né? Menos 3, aí ele passa para o outro lado mais 3. E 1 mais 3, 4. Então, na verdade, quem é o termo independente? 4. Perfeito. Certo, pessoal? Então, aí vocês devem estar perguntando, poxa, professor, isso é muito simples aí, né? A gente identificou já. Mas, isso na hora da resolução de um sistema linear, porque a gente está vendo ainda equações lineares, tá? Identificar bem direitinho a equação linear para quando a gente for para o sistema, a gente já está tranquilo nesse aspecto aí, sem dúvida nenhuma. Tá certo? Então vamos lá, vamos passar aqui. Aí como a gente acabou de falar, né? Eu dei um destaque aí. Então x menos 2y, então na verdade o termo independente é 4. Bom, e agora a gente chega na solução da equação linear. Olha só, eu tenho 3x menos y igual a 0. Se eu só falasse assim, pessoal, me dá a resolução aí dessa equação. Se eu não estivesse falando de nada, de equação linear, de sistema, de nada. 3x menos y igual a 0. Eu dou uma equação com duas variáveis.
Tem condições de resolver? O que é que vocês acham? Fica com... Eu acho que não. Porque o que é que está acontecendo, né? Vê, buga logo, né? Porque, peraí, uma equação, se eu tivesse outra equação com as mesmas duas variáveis, eu teria aquele velho sisteminha que você já conhece, sistema de duas equações com duas variáveis do primeiro grau. Isso em algum momento vocês já estudaram. Aí resolveria o sisteminha, que na verdade não deixa de ser agora, com esse conhecimento que a gente tem, não deixa de ser um sistema linear. Tá? Tranquilo? Mas eu apresento... Oi. Pronto. Eu apresentando uma equação com duas variáveis, a gente pode tentar achar valores. E de hoje para amanhã eu vou estar postando novos exercícios sobre essa aula, sobre esse assunto que eu já tinha postado e, obviamente, sobre a nossa live aqui. E vocês vão tentar descobrir valores que, quando eu substituir na equação, eu ache uma sentença verdadeira. Então vamos lá. Aproveitando que eu já falei isso, ó, o par ordenado 2, 6. 2, gente, lembrem-se lá de par ordenado em sistema cartesiano. O 2 é o x, tá? O 2 é o x. E o 6 é o y. Então, quem vem primeiro é o x, quem vem depois é o y, que nesse caso aqui é o 6. Então, esse par ordenado satisfaz a equação linear, pois, substituindo os valores do par ordenado, a gente vai pegar o 2, colocar no lugar de x. Pegar o 6, colocar no lugar de y. Temos 3 vezes 2, né? Porque quando o númerozinho aqui está junto da letrinha, tem uma operação de multiplicação. 3 vezes 2 menos, quem é o y? 6. Isso dá 0? Dá 0, né? 3 vezes 2, 6. Faz a primeira multiplicação, né? Só lembrando. 6 menos 6, 0. Então, verdadeiro. Então, é isso que vocês vão fazer. Uma das questões lá, que eu vou colocar no formulário do Google para vocês resolverem, é isso. Eu vou dar a equação linear e vocês tentam achar um par ordenado. Lembrando, eu poderia ter uma equação assim, ó, 3x mais 2y mais 5z igual a tanto, a 10, um exemplo. Ia complicar, né? Aqui eu vou colocar umas equações lineares simples para vocês falarem uma solução. Porque nesse caso, pessoal, tem vários pares ordenados que satisfazem essa equação linear. Tá? E aí, obviamente, tem infinitas soluções. Obviamente, eu só vou pedir uma das soluções para vocês colocarem lá na questão aberta. E a outra questão, eu vou dar a questão fechada com as alternativas. Eu vou dar os pares ordenados, ou até mesmo triplas ordenadas. E aí vocês só vão substituir. A tripla ordenada seria o quê? X, Y, Z. Então, X é o primeiro, Y é o segundo, Z é a terceira variável lá. E aí você substitui na equação linear. E aí vocês verificam lá qual seria a questão verdadeira, né? A solução verdadeira da equação linear. Então, entenderam a equação linear aí? Alguém tem alguma dúvida? Tá de boa, né? Só uma informaçãozinha aí, ó. Quando o termo independente for zero, eu tenho uma equação linear homogênea. Tá? Só para vocês terem mais tá certo? Só tem uma informação aí. Tá? Bom, então vamos passar aqui para a próxima. Então, olha só. Toda equação linear homogênea admite a solução. Então, dependendo do número de variáveis, por isso tem umas reticências aí. Dependendo do número de variáveis, se eu tiver 3 variáveis, então para no terceiro zero aqui. Se eu tiver 5 variáveis, aí para no quinto zero. Bom, a solução de uma equação linear homogênea, ela tem infinitas soluções, mas uma é garantida. Uma vocês vão dizer, opa, a equação linear homogênea, o que é a equação linear homogênea? O termo independente é zero? É. Então é a equação linear homogênea, então ela já admite uma solução, de cara. Nesse caso aqui, o x0
o y0 e o z0. Aí vocês, não, professor, aí está falando muita teoria. Então vamos lá, vamos aqui na prática. É só substituir os valores. 0 para o x, 0 para o y e 0 para o z. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Menos 0 aqui, então deu tudo 0. 0 igual a 0. Sentença verdadeira. Tá? Então, toda a equação linear homogênea já de cara admite uma solução. Que é a solução em que todos os valores das variáveis são iguais a 0. Mas ela admite infinitas soluções aí. Pode ter outras soluções também. Não é só essa. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Pronto. E aí, como eu falei, ó, equação linear admite infinitas soluções. Esse material eu vou disponibilizar para vocês também lá no Classroom. Eu vou ver como é que faz para colocar no formulário lá. Como eu não sei se é possível, mas qualquer coisa eu transfiro do PowerPoint para um material que fique lá para vocês conseguirem. Até porque não são muitos slides. Depois, ó, vocês podem até verificar aqui, ó, 062, será que é solução? 021 e 7. Mas aqui eu coloquei já estrategicamente que todas são soluções. Tá? Então vamos lá. E aí, só para encerrar, ó, solução do sistema linear é a solução comum a todas as equações. E aí, olha só, que eu tenho aí, quadrado mágico. Alguém já ouviu falar em quadrado mágico? Não é cubo mágico, não? Não, também tem cubo mágico. Boa. Eu nunca vou fazer isso. Pronto. Teve no SSL, eu acho. Sério, aí, tá vendo? Boa. Então, olha só. Esse quadrado mágico, pessoal, ele tem o quê? Ele tem 9 quadrados, tá? Então, eu tenho 9 locais aí para colocar números. Números de 1 a 9. Mas existem outros quadrados mágicos aí que muda o valor que ele quer que você preencha dentro desses quadrados, tá? Então, deixa eu ler aqui. Sabe-se que no quadrado mágico, a soma das linhas, colunas e diagonais são iguais, tá? Então, se você somar na linha aqui, essa primeira linha, vai ter que dar 15, que é o que ele está pedindo aqui. Se você somar na segunda linha, tem que dar o valor 15. Somar na terceira linha, 15. Primeira coluna, segunda, terceira. E as diagonais do quadrado. Tá? Aí ele pergunta, né? Eu já até adiantei. É possível construir um quadrado mágico com os números de 1 a 9 sem repeti-los? Então note que em cada quadradinho aí eu vou ter o espaço de apenas um número que eu não vou poder repetir. Se eu colocar 8 no primeiro quadrado, eu não posso colocar ele em outro. Tá? E essa soma tem que dar 15. Então isso fica para vocês pensarem. Mas vocês devem estar perguntando, peraí, professor, qual é a relação desse quadrado mágico com o assunto que a gente está vendo de sistema linear? É que a minha pergunta justamente é essa. Eu posso, o que é um conjunto de sistema linear, eu vou ter o sistema linear, são várias equações lineares, como a gente acabou de ver, tá? E nas mesmas variáveis. Então, é possível, eu não quero que vocês, num primeiro momento, a primeira pergunta lá no formulário do Google vai ser essa. É possível eu transformar, modelar esse questionamento do quadrado mágico, essa atividade, com um sistema de equações lineares? E se for possível, quem seriam as equações lineares? Quantas equações lineares? Quem seriam as variáveis? E qual seria a solução? E teria como achar a solução? Tá? Então, essa é a dica que vocês, pensando na aula, vocês vão me responder. Então, é uma questão aberta. Vocês vão digitar lá o que vocês pensam. Tá certo? Ok, professor. Agora, também vou deixar para ficar uma coisa, né? Até mais uma atividade extra aí. Vocês, obviamente, eu vou colocar lá a perguntinha
de vocês me dizendo qual seria a resposta, tá? Vocês tentam lá também, quem conseguir, tenta responder de forma intuitiva, aí, fazendo as tentativas, né? E mostrando que em cada linha, em cada coluna, em cada diagonal, quando eu somar os 3 quadradinhos, né? Porque cada linha, cada coluna e cada diagonal tem 3 quadradinhos, quando eu somar tem que dar 15. Mas lembre-se da primeira pergunta, será que tem como eu passar essa atividade e tentar resolver ela para um sistema um sistema linear? Equações? Acho que sim. Pronto, então não responda aí agora. Deixa lá para você justificar, quando de hoje para amanhã eu vou colocar lá o formuláriozinho para vocês tentarem. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida aí no quadrado mágico? Não, professor. Então, não, né? E agora, deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui eu tenho uma situação problema. Em um sítio existem galinhas e vacas. Eu acho que vocês já viram essa situação problema aí, tá? Em algum momento, porque ele é uma questão que ela vem, vamos dizer, passando por várias turmas, e aí a abordagem, dependendo da turma, é que vai ser diferente. E eu peguei esse problema simples para a gente fazer uma analogia com o sistema linear. Quer dizer, na verdade, fazer uma modelagem com o sistema linear. E por ser um sistema que vocês vão ver que é simples, a gente fecha o entendimento de sistema linear. Então, alguém já ouviu essa questão? Ó? Em um sítio existem galinhas e vacas, no total de 10 cabeças e 26 patas. Quantos animais de cada tipo existem nesse sítio? Então, o primeiro passo é identificar as variáveis. Segundo passo, montar o sistema linear. E o terceiro passo, obviamente, achar a solução que é comum às equações. Porque no sistema linear, a solução de um sistema linear, ela é comum às equações, a todas as equações do sistema. Não basta a gente achar uma solução de uma equação, achar outra solução na outra equação. Não, tem que ser a mesma. Senão não faz sentido. Tá? Tranquilo nisso aí? Entenderam aí? Alguém já tinha visto essa pergunta em algum momento? Ou não? Eu acho que eu já. Já ouviu? Já tinha visto? Pronto. E o que é que a gente vai fazer? Então, como eu falei, em vários momentos você pode ter resolvido de outra forma. Como? Um sisteminha de 2 equações, que a pessoa vai lá e faz o quê? Método da adição, método da substituição, né? Ou método da comparação. Aí resolve. É uma forma algébrica. Você pode agora, de repente eu estou falando aqui, você intuitivamente pensar na solução. Você pode resolver por regra de Cramer, que nem o professor lá, Walter Pessoa, fez na aula do EducaPE. Ou pode também fazer por um escalonamento simples, trabalhando matrizes, que a gente já viu matrizes também lá no Google Classroom. Certo? Tem várias maneiras.